Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Igreja Açores. Hoje a nossa convidada será a Ruth Gregório, do Serviço Diocesano dos Bens Culturais da Igreja. Vamos conversar sobre o encontro Index Prima, que fala sobre o património e a sua preservação. Mas antes disso, vamos à atualidade da Diocese Açoriana. Abrem este domingo as inscrições para a celebração de lançamento da Jornada Mundial da Juventude na Montanha do Pico. Os lugares são limitados e os jovens que vão a Lisboa em agosto têm critério de prioridade, explica o padre Norberto Brum, responsável pela Pastoral Juvenil na Diocese. Não tínhamos dúvida que mais do que diocesano será também um acontecimento nacional e quase internacional. É importante de referir que, para além do entusiasmo dos jovens da Diocese, há entusiasmo também de outros jovens a nível nacional e, sobretudo, de canais de televisão, de canais de rádio, de jornais, quer nacionais, quer internacionais, regionais. Portanto, há todo um entusiasmo à volta deste acontecimento. As inscrições começam a partir deste domingo. Claro que há algumas limitações, porque nós queríamos que fossem toda a gente. Nós sabemos que o Parque Natural da Ilha do Pico não comporta toda esta multidão, portanto vamos ser para já 160 jovens e adultos a subir. Vamos subir por duas vezes. No primeiro grupo, ao final de tarde, segunda-feira, irão subir apenas 32 pessoas, que são aqueles que irão passar a noite no alta montanha, porque não é possível um número maior. O primeiro grupo subirá, serão 32, irá o Sr. Bispo, irá o diretor nacional da Pastoral Juvenil, irei eu, irá um grupo de jornalistas e irá um jovem de cada ouvidoria. Depois, mais sobre a madrugada, ao início da madrugada, por volta das 2 da manhã, mais ou menos, irão subir os restantes jovens. No entanto, a subida, quando começar, vai começar para todos, embora no lugar propriamente subirão geograficamente, digamos assim, estes 32, mas os outros ficarão no pé da montanha, junto ao Anjo, com algumas atividades que estão a ser preparadas para que depois arranquem dali. O sacerdote apela ainda a que todos os jovens se associem à iniciativa, mesmo que distantes geograficamente. Também está a ser preparado paralelamente, uma vez que nem todos conseguirão subir à montanha, uma vez que é a grande celebração diocesana, no ponto mais alto de Portugal, estamos a preparar um programa com um horário definido. E vamos já esta semana propor a todos os coordenadores da Pastoral Juvenil de todas as ilhas, para que naquele dia, em todas as ilhas, ao mesmo tempo, possa haver uma atividade que vamos propor e à mesma hora seja celebrada uma Eucaristia em todas as ilhas, incluindo no Pico, e vamos celebrar de maneira que aqueles que não vão subir no primeiro grupo irão participar nesta primeira Eucaristia. Mas haverá também festa no sopé da montanha, está a ser preparada. Ainda está em embrião, mas está a ser preparado, que é, depois de ter atingido o número total de jovens que poderão subir a montanha, todos os outros jovens que queiram também ir ao pico e participar dessa forma nesta iniciativa, poderem ir, não sobem propriamente a montanha, mas ficam no topo da montanha e também com atividades propostas para eles, para ser um momento de imersão. As viagens são da responsabilidade dos jovens inscritos, mas caso precisem de alguma pernoita, a ouvidoria está também a organizar-se para esse efeito. E como nos dizia um dos nossos poetas, o pico é o cais do céu, pertinho do céu, pertinho uns dos outros, com os olhos no firmamento, mas com os pés assentes na terra, no ponto mais alto do país. Este envio torna-se muito simbólico, muito sugestivo para partirmos, para irmos além, para não ficarmos acomodados, como nos desafia a Jornada Mundial da Juventude. Por isso, a uma semana delas começarem, é com grande júbilo, com grande alegria e também com grande compromisso que vemos e que acolhemos esta iniciativa que irá marcar, de facto, a pré-jornada na nossa Diocese. Aqueles que irão se deslocar de outras ilhas do arquipélago ao Pico, teremos a nível logístico que preparar a sua recepção e a sua pernoita para depois subirem a montanha. Depois também foi necessário a nível legal
e com o Parque Natural da Ilha do Pico e com o Governo Regional dos Açores, através da Secretaria Regional do Ambiente, que desde já saudamos e agradecemos toda a disponibilidade que mostraram para com este evento, com todas as autorizações necessárias para subirmos com um grupo significativo de jovens com o Sr. Bispo a montanha. Padre Marco Martinho, ouvidor e anfitrião deste evento que leva centenas de jovens à Ilha do Pico no dia 24 de julho. Acontecem este fim de semana as festas de São João, padroeiro da Fajã São João, na ouvidoria de São Jorge. Uma celebração que vem confirmar um total regresso à normalidade, garante o padre Dinis Silveira. Curiosamente, a festa não é celebrada no dia próprio, porque isto obedece aqui aos domingos, cada domingo tem a sua festa e São João é sempre no penúltimo domingo do mês de junho. Portanto, nós estamos a viver aquilo que eram o ritmo normal antes da pandemia. O ano passado já começamos, ainda com algumas restrições, este ano em pleno, e a festa compõe-se do seguinte, quer dizer, temos o tríogo preparatório, quarta, quinta e sexta-feira, com a recitação do terço, confissões. Na sexta-feira, dia de Sagrado Coração de Jesus, tivemos uma hora de adoração ao Santíssimo, depois com a missa e a renovação dos votos das irmãs. Nós estamos aqui no topo da comunidade religiosa, das missionárias reparadoras do Sagrado Coração de Jesus. E a seguir houve uma pequena procissão em honra do Coração de Jesus. No sábado temos missa vespertina, depois, claro, o arraial à noite. No domingo temos a missa em honra de São João, depois temos procissão e há depois a tradição a seguir à procissão de se dar um caldo de peixe a todos aqueles que participam aqui na festa. Uma festa com adesão semelhante a antes da pandemia. Estamos no ritmo normal e certamente que as outras paróquias também aqui em São Jorge já estão a prepararem-se este fim de semana também. As festas de Santo António aqui na paróquia do mesmo nome, aqui nos nortes de São Jorge. Para a semana temos São Pedro, São Tomé, Senhora de Lourdes, enfim, uma série de festas durante todo o verão. Portanto, este ano, a juntar a isso, também temos muitos, mas mesmo muitos imigrantes, alguns que já vieram para as festas em honra do Espírito Santo, aqui muito vividas. Os locais participam de forma normal e há a crescer também, sobretudo os imigrantes. Também no Pico, as festas de verão retomam a normalidade. De facto, este regressar à normalidade, nós estávamos, de facto, ansiosos por poder fazê-lo. E, de facto, notar que já tivemos a primeira experiência com as festas do Espírito Santo, de vermos gente na rua, e muita gente na rua. As pessoas estão desejosas de estar uns com os outros, desejosas de conviver. Por isso, encaramos com grande esperança este retomar das nossas festividades e por este verão fora o Pico não parará, como as nossas ilhas dos Açores, e o Pico não fica atrás também, não parará na vivência das festas dos padroeiros, das festas das várias comunidades, das várias ermidas, e vemos as comissões cheias de pujança a programar as suas noites com muita animação, com muito espírito de sacrifício, e de facto esperamos que de facto as pessoas compareçam, e aquilo que tem acontecido até aqui, temos notado isso. Há sempre um grande número de pessoas a participar, que isso denota de facto e demonstra que estávamos ansiosos por voltar à normalidade, para podermos convivermos, para virmos para a rua, e isso começou a acontecer com as primeiras festas que já realizaram na nossa Ilha Montanha. Padre Marco Martinho, ouvidor do Pico, o regresso à normalidade nestas e em todas as ouvidorias da Diocese de Angra. A 20 de junho, próxima terça-feira, o Centro Pastoral Pio XII acolhe um encontro de catequistas nas ilhas de São Miguel e Santa Maria. O padre Carlos Simas, responsável pela catequese nas ilhas, explica o programa e o propósito. Bem, o encontro consiste em duas partes, em que na primeira parte nós vamos dar voz aos catequistas participantes para partilharem um pouco connosco aquilo que são as dificuldades, as preocupações, também os projetos que têm se desenvolvido em cada comunidade, em cada paróquia ou nas ouvidorias. E depois, na segunda parte da reunião, vamos apresentar depois as propostas que nós temos como atividades do próximo ano. Normalmente são sempre
propostas formativas e de encontros entre os catequistas e para os catequistas, mas também aberto a todos os catequistas das paróquias que queiram participar. Caso sintam necessidade de participarem, para elencarem, para partilharem connosco alguma ideia, alguma dificuldade, também sugestões para nós colocarmos em prática no nosso serviço diocesano, também é tudo muito bem-vindo. E vai-se renovando também aquilo que nós podemos fazer para a catequese, porque a catequese deve ser sempre um instrumento de renovação e de motivação cristã. Findo mais um ano letivo, é tempo de tirar conclusões. Este ano decorreu de forma normal, a nível de paroquial, pelo feedback que me chegou até o momento. Todas as paróquias desenvolveram os encontros de catequese na sua normalidade e sem nenhum percalço a acontecer. Julgo que todos estavam preparados para começar no início do ano, em outubro do ano passado, e estão todos também preparados para terminar agora que também este ano catequético. Claro, agora é o que eu já disse, agora é importante nós nos sentarmos, vermos como é que se passou este ano, quais foram as dificuldades que ainda tiveram e também quais são as perspectivas que nós vamos ter e que vamos trabalhar para o próximo ano. O objetivo é reunir o máximo de catequistas de forma a que todas as realidades existentes em São Miguel e Santa Maria possam ser atendidas. São 50 anos de sacerdócio. Fazendo bem as contas, 1973 foi quando se ordenou, em tempos difíceis e em vésperas de mudanças e desafios. O cônego Ângelo Valadão celebra as suas bodas de ouro sacerdotais e faz aos microfones do Igreja Açores uma viagem ao passado. Bem, foi uma viagem com coisas boas e coisas más, como todas as viagens. Ordenei-me em 73, num tempo de grandes mudanças a nível social, religioso, político, em virtude de todos os acontecimentos que se tinham dado, sobretudo nos finais da década de 60, com o maio de 69 e com todas as consequências que isso trouxe para a sociedade, e com o Concílio Vaticano II na Igreja. E depois de eu me ordenar, logo no ano seguinte, em 74, no país e na região, 25 de Abril. Portanto, isso lançou muitos desafios de ordem pastoral. Portanto, não poderia ser a mesma igreja que tínhamos herdado do Concílio de Trento, mas tínhamos de ter uma igreja que desse resposta aos desafios do tempo. E eu tive a sorte de entrar para o seminário em 62, quando estava precisamente a abrir-se o Concílio Vaticano II. Mas só que as reformas levaram o seu tempo para chegar cá aos Açores. E, portanto, foi uma mudança lenta, mas lentamente o seminário foi-se transformando de um modelo tridentino num seminário mais aberto às realidades. E, por exemplo, praticamente os meus últimos anos do seminário, os 3 últimos anos de teologia, foram passados já com muitas atividades pastorais. Inclusivamente o último ano eu residia na paróquia de São Bento com o pároco, participando no dia-a-dia da paróquia. Fiz um estágio como diácono. Isso foi muito importante depois para a minha vida como pároco. Depois, desde 73 até 2000, eu fui pároco em várias ilhas. Comecei em São Jorge, depois vim para a Terceira, depois fui para as Flores, para a minha ilha, trabalhar em Sólidum. Foi a primeira experiência em Sólidum da Diocese com o colega de curso, o Padre Abel. Depois vim para o Pico e no ano 2000, como professor de Religião e Moral, tive a sorte de ter um ano sabático. Fui eu passar na Universidade Católica e o Sr. Bispo, que era o Dom António de Sousa Braga, pediu-me para eu ficar mais um ano. Acabei por me licenciar em Teologia e a partir do ano 2002 tive um trabalho no seminário, que foi participar na equipa formativa, como diretor espiritual, professor, continuando sempre cá fora a minha missão de professor de Religião e Moral, e trabalhei também em paróquias, portanto, na Sé, nas Dous Ribeiras, em São Carlos e agora novamente na Sé.
Foi até agora vigário episcopal para a formação e acredita que a Diocese precisa desta figura de coordenação, ou então de um vigário episcopal de apoio ao clero. Para ajudar os padres, porque os padres outros sentem-se um bocado abandonados, sozinhos, nesta dispersão de ilhas e com muitas dificuldades hoje pastorais, porque hoje os desafios são diferentes, mas não são menores do que na época em que eu me ordenei. A ordenação está, portanto, num dos momentos mais felizes destes 50 anos de sacerdócio. É um pedaço difícil dizer, mas, por exemplo, a minha ordenação foi um momento feliz. Evidentemente que a gente nunca tem todas as certezas, mas eu creio que me ordenei com a convicção de que queria ser padre. E de facto foi um dia muito feliz. E depois a primeira paroquiação é sempre marcante. Eu tive 10 anos em São Jorge e senti-me muito ligado àquela gente e aquela gente muito ligada a mim. Não quer dizer que nas outras paróquias até não tivesse também muitos amigos e muita colaboração. Mas aí sim. E depois, quando fiz 25 anos de padre, as bodas sacerdotais no Pico, já na Madalena e na Criação Velha, em que se juntaram as duas comunidades, e agora essa outra vez estas bodas de ouro, que eu estava pensando de fazê-las na intimidade, mas depois o padre Helder, como parco moderador da Sé, provocou uma celebração festiva e comunicou a todas as paróquias onde eu tinha estado, e aos párocos, e o seminário, e participaram, e de facto ainda a festa não acabou. Uma festa que há de continuar primeiro no Pico e depois na sua ouvidoria natal, Flores. Comemora também as bodas de ouro de ordenação sacerdotal, o padre Abel Noia, e as bodas de prata, o padre João Pires, atual reitor do Santuário de Nossa Senhora dos Milagres, na Serreta. Entre Vistas, com o padre Teodoro Medeiros. O Convertido Relutante é um filme recente sobre a vida de C.S. Lewis. Lewis é um dos mais populares escritores cristãos do século XX, tendo o seu livro As Crónicas de Nárnia sido adaptado ao cinema. A sua vida foi marcada pelo ateísmo da juventude. Não acreditava que existisse um sentido para o universo. Influenciado por amigos, entre os quais Tolkien, começou a questionar as suas próprias certezas. Quanto ao filme, é integralmente narrado pelo autor que representa Lewis, usando muitas vezes as expressões do próprio. A produção é muito competente, de bom gosto, o tom do filme é ligeiro, mas culto. Debruça-se sobre a educação clássica e filosófica do autor, exibindo mesmo dados filosóficos acima da média. O processo de conversão é bem apresentado. O que começou como descontentamento com o pessimismo científico foi evoluindo aos poucos para uma concepção de Deus como pessoa. Lewis desiludiu-se dos escritores ateus que não apresentavam a complexidade da vida e expandia os seus horizontes até chegar finalmente a Jesus Cristo. A sua procura de uma verdade mais completa guiou-o na rejeição de visões demasiado fechadas. O Convertido Relutante é um bom testamento da figura que retrata. Um homem que lia muito e pensava o mundo sem medo de se desafiar a si próprio. E que demonstrou que os fundamentalismos não acontecem só em campo religioso. Bom visionamento, boa semana e um santo domingo para todos. E passamos agora ao nosso espaço de entrevista neste Igreja Açores. O Serviço Diocesano dos Bens Culturais da Igreja promoveu nesta sexta-feira e também neste sábado, e em parceria com o CHAM, o Centro de Humanidades da Universidade dos Açores e da Universidade de Lisboa, juntos promoveram a iniciativa Encontro Index Prima, Desafios do Património Móvel Religioso. É a nossa convidada Ruth Gregório, do CHAM e também do Serviço Diocesano dos Bens Culturais da Igreja. Antes de mais, obrigada por estar connosco, professora Ruth. Como é que decorreu este evento e qual é o propósito destes encontros Index Prima? Muito obrigada, boa tarde a todos. Este encontro constitui o encerramento de um projeto de investigação que foi financiado pela Direção Regional de Ciência e Tecnologia
relativo ao inventário e ao conhecimento do património móvel das nossas paróquias e para o património arquivístico e imaterial das nossas paróquias em São Miguel. E é um encerramento que congrega a participação de várias entidades e de vários projetos de investigação nestas áreas, inclusivamente com participações internacionais, e neste encerramento do projeto nós quisemos de facto mostrar em primeiro lugar como é que está o inventário da Diocese, como é que está, quais foram os contributos do Index Prima deste projeto para esse mesmo inventário e ao mesmo tempo partilhar, trocar impressões com outros projetos, nomeadamente de inventário da Madeira e de outros espaços internacionais, ao mesmo tempo que acautelar algumas questões relativas à conservação preventiva e às boas práticas no âmbito do património. Portanto, foram estas, digamos, os grandes objetivos do evento e no quadro do encerramento deste projeto, que acabei de dizer, foi financiado pela DERCT. Nestes encontros é quase impossível não compararmos. Como é que está a preservação do património religioso na região comparativamente a outras regiões e até a outros países? Como é que estamos neste ranking, se é que se pode chamar assim? Sim. Nós não queríamos esse ranking. O que eu posso dizer é que nos últimos 10 a 15 anos temos progredido imenso nessa área. Ainda hoje várias empresas regionais e não só apresentaram os seus trabalhos na região nesta matéria. Tem-se feito um investimento notável, com grande qualidade. Agora, é óbvio que ainda estamos longe dos resultados a obter ou dos nossos desejos, dos nossos desideratos, mas eu queria dizer também o seguinte: mais do que intervir no âmbito do restauro, mais importante é ter projetos e planos e ações de conservação preventiva, ou seja, evitar o dano, evitar o furto, assegurar a segurança dessas peças, criar condições ambientais para as proteger, quer sejam peças de arte sacra, mas também, por exemplo, unidades arquivísticas ou património documental, e a nossa ação é mais no âmbito da prevenção. Esse é o primeiro momento. E no quadro da prevenção, o próprio inventário é muito importante, porque não se protege aquilo que não se conhece, não se protege aquilo que não se sabe que se tem, e também não se divulga, não se promove, não se tira, não se valoriza quando não se conhece. E, portanto, o inventariar, o conhecer, o estudar é um ponto de partida, e depois, então, caso a caso, analisarmos quais são as situações em que, de facto, é preciso intervir para no sentido mais de reconstrução ou reconstrutivo, para salvaguardar as peças. Mas a base de todo o trabalho é inventariar. Daí que este projeto tivesse sido criado para ajudar o Serviço Diocesano na sua tarefa, que é uma tarefa imensa, que é do Serviço Diocesano e que é também da Diocese, que é de todos nós. Como é que foi a participação? Este evento, este encontro de 2 dias teve transmissão online. Como é que foi a participação? Tivemos à volta de 40 a 50 pessoas presentes. Naturalmente que ontem ao final do dia já tínhamos menos, mas porque já estávamos bastante cansados e as pessoas também têm outras, porque de facto nós entusiasmamos-nos com estas discussões e às vezes ultrapassamos um bocado as horas limites, mas a média andou entre os 40 e as 50 pessoas, o que foi bastante bom é um projeto, este projeto Index Prima ainda era um projeto exploratório e, portanto, estes são os primeiros resultados. Não estamos ainda, estamos muito longe de terminar a nossa tarefa, mas ficámos contentes com a adesão e, inclusivamente, com a presença das pessoas que foram à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas e à sua sala de audiovisuais e que participaram ativamente, colocando questões. Foi muito gratificante para nós e, principalmente, pensar que estes eventos não é o fim de nada. São os balanços, é dar conta do investimento de dinheiro público e, ao mesmo tempo, catapultar, de alguma forma, promover outros projetos, outras ações, sempre em sinergia. Ou seja, associando várias instituições, várias entidades, porque hoje em dia, aliás, em tempo nenhum, mas hoje em dia não se faz nada sozinho, não é? E as coisas não podem estar fechadas e as pessoas não podem estar fechadas sobre si próprias, nem as instituições. Têm que cooperar e dar o seu melhor para, de facto, atingir os objetivos desejados. De uma forma sucinta, que conclusões foram estas que foram apresentadas também neste encontro?
Em primeiro lugar, o inventário da Diocese progrediu desde 2019, de uma forma até substantiva. Nós, neste momento, já temos 9.000 fichas na nossa base de dados. Elas ainda não estão disponíveis, vão sendo disponibilizadas aos poucos, mas, portanto, estes são os primeiros resultados efetivos do projeto. E, por outro lado, também é de chamar a atenção e de registar que esta partilha de informação que tivemos a oportunidade de concretizar com outras entidades, abriu um leque mais vasto de oportunidades de futuro de trabalho, nomeadamente, por exemplo, agora a Diocese está a iniciar um projeto, o DIU 500, que vai ser um projeto de 10 anos e, portanto, com o qual iremos trabalhar naturalmente, aproveitando este know-how que, entretanto, se concretizou e disponibilizando também todos os meios e bens que temos para esse novo projeto e chegarmos também à conclusão que no quadro do muito que se tem para fazer também já temos sinais evidentes e provas dadas de bom trabalho e que se está a fazer na região, e isso também congratulamos-nos muito com essas evidências. Sensibilizar e até porque não estamos a falar só de pessoas da área do património, porque o património religioso está muitas vezes ao alcance das próprias comunidades, das pessoas que constituem as comissões de igreja, dos leigos, digamos assim. Exato. Como é que temos dado grandes passos nesta sensibilização, mas sente que, apesar de haver uma maior abertura, esta sensibilização ainda chega a poucas pessoas? Temos que continuar, faz-se o caminho caminhando, não é? O que acontece é que as pessoas geralmente são muito sensíveis ao seu património quando estão esclarecidas sobre ele. Ou seja, as pessoas gostam, amam, eu direi mesmo, têm muito gosto, muito carinho pelos seus bens e pelos bens das suas comunidades, porque isto trata-se, no que diz respeito a património paroquial, são os bens das comunidades, que acabam por ser de todos, porque ultrapassa esta esfera da comunidade, e depois o património religioso, como nós sabemos, tem um peso muito significativo no quadro do património regional e mesmo nacional, que poderá atingir até os 80%, há estimativas nesse sentido, mas o que eu quero dizer é que as pessoas, de facto, têm muito carinho pelo seu património, estão muito empenhadas. Nós temos sido muito bem recebidos nestes projetos e nestes trabalhos de campo. Elas acolhem-nos bem, ouvem-nos e muitas vezes quando há eventuais procedimentos menos adequados, é apenas por falta de esclarecimento, é apenas porque não conseguimos acompanhar tudo e todos. E o Serviço Diocesano, nesta situação e neste contexto, tem um papel muito importante, difícil de desempenhar, que é sensibilizar ainda mais as comunidades e principalmente dar-lhes ferramentas, dar-lhes conhecimentos ou transferir esses conhecimentos para que esse património seja mais bem salvaguardado. Mas eu tenho sempre uma perspectiva otimista das coisas e quando vejo ou constato situações menos desejáveis ou menos adequadas em termos de procedimentos, em termos de ações em relação ao nosso património, vejo sempre como é que se pode corrigir de forma construtiva e pedagógica, e é esse o nosso espírito, é essa a nossa atitude. Mas continuamos a assistir e ainda que com boa fé, a atrocidades cometidas contra o nosso património religioso. Há algumas ações menos adequadas que podem pôr em risco esse património, podem acontecer, mas a maior parte das situações são reversíveis, ou seja, não são situações que impliquem a destruição do bem ou que não possamos regredir em termos de atuação e de intervenção. Eu chamo a atenção que há procedimentos dentro da Igreja, nomeadamente no seio da Diocese, sempre que há uma intervenção no património, seja de abrir uma janela, seja de aumentar, seja aumentar um espaço ou criar até uma casa de banho, esse procedimento deve sempre ser precedido de um pedido de autorização à Diocese, ao Sr. Bispo, não é ao Serviço Diocesano, é ao Sr. Bispo. Os senhores parcos e as comissões fabriceiras, como chamávamos antes e que agora têm outras designações, sabem que têm que fazer esse pedido ao Sr. Bispo, e o Sr. Bispo geralmente consulta-se, porque o Serviço Diocesano é apenas um órgão, um serviço consultivo, geralmente ouve a
nossa opinião, e tentamos arranjar aqui uma situação de uma intervenção de acordo com as boas práticas. E portanto, proceder desta forma, pedir autorização primeiro à Diocese, é um bom passo, não é? É o caminho certo. E é talvez nisto, às vezes, a vontade de conciliar ou de tentar obter apoios que têm um prazo muito curto de execução, etc., às vezes faz com que as boas intenções avancem muito depressa nos processos, e nós temos que fazer ou concretizar estes processos de uma forma mais consciente e seguindo os trâmites e seguindo os procedimentos que estão estabelecidos. E é mais neste sentido que eu apelo, porque de facto abrir janelas, aumentar espaços, isto não é assim tão inócuo, não é? Pode parecer muito útil, mas se calhar às vezes há outras alternativas e outras soluções que respeitem mais o nosso património, e portanto é neste sentido também que apelo. E a integração da formação sobre património no Seminário Episcopal de Angra para os sacerdotes foi, a seu ver, um ponto de viragem muito nesta... importante. Muito importante, sem dúvida. A doutora Marta Portão está a fazer um serviço assinalável neste sentido, porque é neste momento a formadora nessa área, e eu tenho a certeza que a sensibilidade para estas questões também vai crescer e vai aumentar na formação dos nossos novos párocos, mas eu também devo dizer que não estou propriamente desapontada com a falta ou a falta de sensibilidade dos atuais. A questão muitas vezes é a vontade de fazer bem e depressa, não é? E às vezes o bem e depressa é um bocado entra em conflito. E portanto tem vontade de concretizar, de satisfazer as necessidades dos seus públicos, dos seus paroquianos, e às vezes de facto as decisões mais precipitadas não levam a um bom caminho. E depois o parecer do Serviço Diocesano, se por vezes até conflitua com os desejos da comunidade, é bom procurar saber porque é que o parecer é contraditório, antes de tomar uma iniciativa que ponha em causa ou ponha em risco o nosso património, creio eu, porque é o património da própria comunidade que está em causa, não é? E eu tenho a certeza que nenhuma comunidade quer pôr em risco a sua identidade e os seus bens. Como é que se pode caracterizar o património móvel religioso da Diocese de Angra? O que é que pode surpreender neste inventário que já vai com milhares de peças? Portanto, já temos muitos milhares de peças, mas teremos muitas mais quando terminarmos o processo. Nós temos peças que são assinaláveis pela sua qualidade, temos algumas pinturas e esculturas que vêm inclusivamente nas obras de referência de História da Arte, mas o Serviço Diocesano até, apesar de se preocupar com essas, digamos, esses ex-libris, essas referências máximas de qualquer área que seja da escultura, seja da pintura, seja da orivesaria, e todos nós sabemos, toda a gente conhece o Tesouro do Santo Cristo e sabe que há peças extraordinárias, do barroco inclusivamente. Para além disso, nós também tentamos valorizar aqueles bens que, sob o ponto de vista artístico ou da história da arte, podem não ser tão significativos, mas que são sob o ponto de vista simbólico. Ou seja, nós não desvalorizamos nenhum dos bens das nossas paróquias, das nossas igrejas, das nossas congregações, porque esses bens têm um lugar no culto, na devoção, e por vezes o seu significado, por vezes não, sempre o seu significado vai para além da materialidade. E nós também tentamos valorizar essas componentes. Daí que o património imaterial seja fundamental para nós e o levantamento do património imaterial, que se materializa depois naturalmente nos bens materiais, e de facto se há peças extraordinárias, as outras podem não ser artisticamente ou sob o ponto de vista da história da arte extraordinárias, mas enquadram-se em práticas que são elas em si extraordinárias, e portanto interessa-nos também inventariar esse tipo de bens. E eu não vou chamar a atenção para nenhuma em particular, não me vão acusar de chamar, de alguma forma promover peças que possam ficar em risco sob esse ponto de vista, mas em risco no sentido de atrair demasiados olhares interessados, mas nós sabemos que as nossas igrejas têm bens que são sujeitos à devoção e ao culto diário, e que
têm grande qualidade artística, e outras que terão menos, mas que são importantes sob o ponto de vista simbólico, sob o ponto de vista da fé. E também é neste sentido que queremos trabalhar e valorizar o nosso património. E como é que se gera esta dualidade de valor patrimonial inferior, digamos assim, mas se calhar com um valor de fé e comunitário superior? Como é que se faz esta gestão? Respeitando ambos, deixando para os académicos talvez os estudos no âmbito da história da arte das peças de maior valor, e para aqueles que se dedicam mais às questões da crença, da religião, da história da Igreja, mais estas questões simbólicas. Mas eu devo dizer que não podemos fazer esta separação, porque mesmo as grandes peças, aquelas que são ex-libris da arte e da cultura, elas também estão, por trás delas estão encomendas de particulares que quiseram manifestar a sua fé a partir da produção ou da aquisição desse bem que oferecem à Igreja, e também são manifestações de fé, não é? Também são manifestações de fé. Portanto, essas peças também são resultado de práticas, de crenças muito profundas. Agora, devo dizer que um dos desafios do inventário e do nosso trabalho de inventariação tem a ver exatamente com isto, é que nós não fazemos uma seleção das peças em função do seu valor artístico ou em função do seu valor até económico. Nós pura e simplesmente inventariamos tudo o que é importante no quadro da devoção e no quadro do culto de cada paróquia. E, portanto, isto transforma o nosso trabalho num trabalho exaustivo, minucioso, porque todas as peças são importantes. Ruth Gregório, para quando o próximo encontro Index Prima? Não faremos encontros Index Prima, porque o projeto está a encerrar, mas vamos fazer outros encontros ligados ao património, ligados à história da Diocese. Eu creio que o projeto DIO 500 vai continuar muito essas tarefas, e o Serviço Diocesano também irá ter iniciativas, nomeadamente no âmbito da formação e do acompanhamento das atividades no quadro das paróquias e também no contexto da salvaguarda do património. Portanto, este é, como disse, é um projeto. Nós fizemos 4 webinários, ainda vamos fazer um outro webinário no final deste mês. Este evento foi um evento com outra amplitude, apesar de também pequeno, porque apenas um dia e meio, mas, portanto, este projeto em si está encerrado. Agora, os resultados deste projeto vão ser reutilizados e vão promover outro tipo de projetos que naturalmente terão também este tipo de iniciativas. Mas o projeto Index Prima está a acabar e, como disse, só no final deste mês é que vamos ter também um último webinário. Acredita que o DIO 500 será o virar de página para uma sensibilização oficial? Vamos ter aqui, vamos colher frutos depois da apresentação deste projeto no que toca à sensibilização comunitária? Este trabalho está a ser feito, pelo menos, esta questão de sensibilização está a ser feita pelo menos desde a década de 80 e 90. Eu, desde 2000 e pouco, que faço parte do Serviço Diocesano, e este é um trabalho que se faz há muito tempo, há muitas décadas, mesmo o de inventário, já Dom Aurélio Granada Escudeiro falava do inventário e até estipulava que até 1993 teríamos o inventário completado. Portanto, no âmbito das intenções e no âmbito das iniciativas, digamos, de algumas iniciativas, este processo não começou agora, não é? Estamos a caminhar cada vez mais depressa e a criar condições para o concretizar de uma forma mais substantiva, vamos dizer assim. E, de facto, devo dizer que no momento em que Dom João Lavrador subscreve o programa Inarte e a Diocese adquire esse aplicativo e que são criadas algumas condições no terreno para fazermos este trabalho, naturalmente que tudo muda. Portanto, eu diria que o grande ponto de mudança é com Dom João Lavrador, e é a partir do momento em que ele, de facto, em primeiro lugar, cria condições tecnológicas para se fazer o trabalho, e agora nós temos que criar as outras condições. O DIO 500 vai ser a consolidação, quer dizer, ainda tem muito trabalho de arranque, naturalmente, mas eu estou absolutamente convencida que ele
vai coroar, ainda por cima são 10 anos, vai coroar todo este processo e depois será, se Deus quiser, uma gestão mais corrente, porque os inventários não terminam, não é? Têm que ser sempre atualizados, melhorados e desenvolvidos, mas pelo menos ter um ponto de partida já mais ou menos completo de todas as paróquias seria muitíssimo importante para a Diocese. Ruth Gregório, o nosso tempo esgota-se. Muito obrigada por ter estado connosco neste espaço de rádio. É sempre um prazer conversar consigo aqui no Igreja Açores. Obrigada por ter estado connosco. Muito obrigada, nós é que agradecemos. E o Igreja Açores regressa na próxima semana com mais uma atualidade da Diocese Açoriana e com mais um convidado especial. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.